Obrigado, viu, Adriano? Dá uma dobradinha lá e passa o pastor Eltinho, abençoadinho, bonitinho ali. Deixa eu me organizar aqui. Já contou a palavra, glória, aleluia. Queridos, olha só, perdão. Acho que eu não esqueci de nada não, né, Eltinho? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, aliás, na verdade, comigo também, né? Falar um pouquinho sobre renúncia, né? Quando a gente fala em renúncia, a gente se remete à cura, né? A um processo de cura, a um processo de libertação, porque nós precisamos, né? De uma forma elegante, para não falar outra coisa aqui, né? Confessar os nossos pecados, né? Nós precisamos colocar para fora, renunciando, tudo aquilo que foi peso de culpa, tudo aquilo que aprisionou, para nós sermos completamente livres em Deus, amém? Isso é um processo que não é novidade, bom, pelo menos eu creio que para a maioria dos irmãos, né? Quem ainda não tem esse contato, esse entendimento com a palavra de Deus, eu entendo que Deus vai revelar isso para você, né? A importância de nós renunciarmos aos nossos pecados, né? Renunciarmos à nossa obstinação, coisas que aprisionam a nossa mente, o nosso coração. Mas eu quero falar em paralelo, porque esse mês, né, o tema é o novo de Deus para nós, né, sobre os relacionamentos. Então, eu quero trazer um paralelo com isso, falando um pouco de renúncia, né, e no caso, renúncia das nossas vontades, porque tem muito a ver isso. Queira ou não queira, né, nós somos... Você não precisa concordar comigo, tá, irmão? Eu não sou assim, nenhum exímio pregador da palavra, não. Os pastores aí são muito melhores do que eu não vou entrar numa profundidade e fazer você voar, né? Mas eu quero que você entenda tudo que Deus quer falar através da minha vida nessa noite, com muita tranquilidade, né? Com muito temor a Deus, amém? Para que a gente seja ministrado, porque é muito importante nós aprendermos a nos relacionar com os irmãos. Então, a palavra de Deus é riquíssima em situações de relacionamento entre as pessoas. Tem sucessos onde Deus prevaleceu e as pessoas foram submissas a essa vontade, orientação de Deus. Nós temos também insucesso, nós temos coisas terríveis que aconteceram, motivadas, claro, o diabo dando aquele empurrãozinho de sempre, mas pela vontade humana, pelos desejos da carne, pelos impulsos humanos, pela dificuldade, às vezes pelo ódio que as pessoas alimentam umas contra as outras. E talvez nós paremos para pensar e falar assim, nossa, não é possível que isso acontece dentro da igreja. Às vezes acontece, gente. Você mora aqui dentro da igreja? Quantos moram aqui dentro da igreja? Eu não moro aqui dentro da igreja. Eu não estou 24 horas aqui dentro da igreja. Mas eu estou 24 horas com quem? Aliás, eu preciso, né? Estar com quem? Ajuda aí, gente. Não é o Raimundo Nonato, não. É Jesus de Nazaré. Amém? Participa comigo, né? Porque senão eu vou achar que você já foi arrebatado para a glória aí. Então, olha só. Então, em função desses comportamentos, a gente vai falar sobre 3 temas importantes ali. E nós vamos avançar um pouquinho e passar para o texto-chave. Eu queria que você passasse, irmão, isso. Mateus, capítulo 16, verso 24 e 25. Quando a gente lê, presta atenção numa coisa aqui, olha. Quando Jesus dá aquele recado para nós ali, claro que a conotação principal, ela é espiritual, sem sombra de dúvidas. Nossa, pastor, o senhor descobriu a pólvora de novo, né? Mas acontece que sempre que essas palavras vêm direcionadas, elas têm também uma conotação de comportamental, amém? Você entende isso? Faz sentido para você? Porque às vezes a gente fica muito preso, e claro que isso é importante, né? De nós termos a revelação, mas às vezes nós ficamos muito presos ao espiritual de querer, sabe, viajar loucamente no que Deus quer falar para você. E às vezes a coisa é simples, o recado é simples. E a gente complica demais. Talvez a nossa cultura, talvez a nossa falta de cultura, talvez os nossos achismos, os preconceitos, né?
conceitos, às vezes, não tão corretos em relação à palavra de Deus, ao próprio Deus, causado pela religiosidade, né? Eu tenho uma herança que foi quebrada em nome de Jesus, de uma religiosidade muito forte, e ela era muito assim, sabe, ecumênica, para dizer, um português claro, né? De tudo um pouco que não prestava. Mas Deus foi tão bom, né? Que assim como diz na palavra, Ele resolveu me amar primeiro. Olha que coisa boa. Foi com você, não foi assim? Foi ou não foi? Gente, participa comigo aí. Revive, Senhor, a igreja. Ressuscita esses ossos secos em nome de Jesus, misericórdia. Olha só. Então é importante que quando a gente olha para esse versículo, vamos ler lá, ó. Então disse Jesus, é claro que tem um contexto ali, tá? Mas vamos dar uma analisada junto aqui, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Verso 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Parece que ficou um pouco confuso aqui, né? Algumas coisas, de certa forma. Mas não, é bem claro. O primeiro recado é o seguinte, olha. Você precisa se converter. Não tem como você não mudar a sua vida se você não reconhecer a obra da cruz. Você precisa ter isso muito claro na sua mente, que algumas coisas vão acontecer se você realmente reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Só que aí tem uma coisa que eu entendo que... tá, gente? Não é heresia, não. É o meu entendimento mesmo. Olha, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Nós temos uma tendência muito egoísta, não é verdade? Nós não temos uma tendência muito egoísta? E vou te dar um exemplo clássico. Às vezes nós achamos que Deus tem obrigação de nos abençoar. Deus tem a obrigação de mudar a nossa história. Deus tem a obrigação de fazer do jeito que a gente quer. Parece forte isso, né? Parece até chato de se ouvir, mas presta atenção, ó. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. E aí algumas pessoas acham que isso aqui é, claro, né? No momento ali de você, alguns países, como acontece, né? Essa opressão sobre as pessoas que caminham com Deus, que têm Jesus como Senhor, professam dessa fé, pregam o evangelho ousadamente, há uma perseguição ali religiosa, espiritual, né, claro, e também de exércitos, de opressores, que trazem ali sobre as pessoas esse tipo de imposição. Mas aqui é mesmo, sabe, você entender que é extremamente importante que você garanta... eu e você, melhor dizendo, né? Nós possamos garantir a nossa salvação em Cristo Jesus, tirando os nossos olhos do natural. Eu não estou dizendo que você não precisa comer, que você não precisa de um carro, que você não precisa do emprego, não é nada disso. Não entenda ao extremo. Entenda que há uma necessidade urgente de relacionamento com Deus. Não tem outro caminho de sucesso, querido. Se nós não renunciarmos às nossas vontades e deixar o nosso corpo gritar, nós não vamos conseguir avançar muito na fé. Talvez uns tenham, assim, muita facilidade em lidar com esse tipo de situação e tenham crescido na fé. Glória a Deus pela sua vida. Mas a gente tem um grupo, abre um parênteses aqui, nós temos um grupo de pedalada que a gente costuma falar que ninguém fica para trás, né? Então, às vezes tem uma distância muito longa, fica todo mundo lá preocupado no grupo, começando a comentar, não dou conta, é muito longe, porque da câmera, não sei o quê. Aí vira o líder lá, das pessoas fala assim, não, aqui ninguém fica para trás. E não fica mesmo, quebra a bicicleta, fura pneu, arrebenta a corrente, todo mundo se ajuda, dá cãibra, amarra a perna, vira um negócio lá. Com a fé não pode ser diferente, gente. Você está rindo, né, irmão? Você sabe o que é isso, né? Com a fé não pode ser diferente, ou pode? Será que alguém aqui quer ficar para trás na fé, gente? Eu acredito e creio no meu coração, entendo que não. Isso é quase um absurdo, né? Mas às vezes nós
sabe? A gente acaba nós mesmos nos colocando em situações que, se não, no mínimo, transparecem isso, às vezes Deus está enxergando nitidamente essa distância, esse distanciamento nosso, pelo nosso coração, pelo nosso entendimento. E aí eu coloquei aqui, pode passar, irmão, o próximo slide. Significado da palavra renunciar, e tem a ver também aqui com resignação, né? Abrir mão, desistir da posse, renunciar a uma herança, nossa, brabo, né? É isso, né? Rejeitar, recusar, não querer, renunciar a toda e quaisquer vontades, renegar, deixar voluntariamente, renunciar ao mundo, consagrar-se a uma vida com Deus. Tudo isso é assim, ó, é fácil. Você tem, todos aqui, né, claro, tem vontades, não tem, gente? Você tem vontades? Eu tenho todo dia. Mas, olha, gente, ó, vale observar, eu não sou nenhum super crente, não visto capa de crente, eu costumo dizer isso, não saio voando por aí, tá? Eu sou tão pé no chão e natural quanto você. Muitos aqui, a maioria me conhece, sabe que eu sou. Mas acontece que nós estamos no mesmo barco. E nesse barco, quem está lá? Você quer pular do barco que Jesus está? Será que você quer que fique muito pior a sua vida do que já está? Ninguém quer isso, gente. Né? Talvez assim, glória a Deus, né? Você está num tempo de conquista, colhendo promessas, né? Deus tem honrado muito você, glória a Deus. Às vezes, outra pessoa nem tanto. Ela está extremamente enlutada. Ela não consegue ver perspectivas para ela de nada. Quiçá nas pessoas. Quiçá na igreja. Onde a gente às vezes ouve as pessoas falando mal uma da outra. Tendo conflitos, e claro, né, nós somos seres humanos, nós não somos robô. Nós temos sentimentos também, emoções. Tá, mas vamos olhar para isso aqui. Será que não é um momento, talvez, de eu sofrer perdas para poder abençoar alguém? Para poder conquistar uma vida? Para poder me aproximar de uma vida ou aproximá-la de Deus pela minha atitude? Será que Deus não espera isso da gente? Eu não vou dizer pensa, né? Porque Deus é Deus, né? Será que Deus não espera uma resposta nossa dessa de verdade? É um exercício, querido, que nós precisamos começar a fazer. Porque criticar as pessoas é muito fácil. Próximo slide ali que eu quero ler com os irmãos e detalhar. Semana passada nós passamos numa situação triste, sabe? Deprimente, que ainda nós não resolvemos. Mas Deus vai resolver em nome de Jesus. E eu não vou mentir para você, gente. Eu fiquei possuído. Fiquei indignado. Por isso que eu digo para vocês que eu sou tão ser humano quanto vocês, tá? Não vou aqui ficar florindo nada. Sou tão natural e ser humano quanto vocês. Às vezes até Deus tem misericórdia de mim, né? Mas às vezes, situações que nós passamos, nós não ficamos abalados, queridos, emocionalmente. Nós não sabemos como tratar as situações. Pastor, mas o senhor não sabia como tratar a situação? Sabia, irmãos. Mas eu sou carne, se você me beliscar aqui vai doer. Mas a gente precisa cair em si, até comentei com o discípulo, né? Falei, eu comecei a olhar, o irmão, eu fiquei imaginando José, porque, nossa, que graça que aquele rapaz teve, gente. Vocês acham que ele não ficou com muita vontade de matar os irmãos dele? Não, por que a Bíblia não conta isso? Não sei, eu estou viajando talvez, tá, gente? Você acha que não passou isso na cabeça dele? Né? Tudo bem, a palavra para nós ela é exata e pronto. Eu não estou querendo levar você a viajar ao contrário, tá? Não é esse o meu entendimento. Mas se colocando numa pessoa natural como nós. Não é verdade? E ele, né, assim, depois que ele se revelou, e aí acontece, né,
aquilo ali é um ambiente tão forte de cura que ele precisava passar. E a renúncia, né, a renúncia da carne dele, da vontade que gritava dentro dele foi muito maior. E trouxe um choro, trouxe ali um peso, trouxe uma confusão de sentimentos provavelmente na cabeça dele, mas ele venceu, porque havia um propósito que? O propósito ali era de José? Não era de José, o propósito era de quem? De Deus, já tinha um sonho lá atrás. Qual o caminho que poderia ter acontecido se José matasse os irmãos dele? Eu não sei, irmão. Não pergunte para mim que eu não sei. Mas pense comigo aqui, ó, esse versículo de Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ó, destrinchando o versículo, olha só que ficou legal aqui, ó. Entrega, renunciar ou resignar. Então, pronto, já tem uma dica aqui forte. Teu caminho, suas decisões, suas vontades, suas emoções, não é? Ao Senhor, porque Ele é o teu Deus e Salvador. Qual outro caminho dado entre os homens, pelo qual importa que eu e você sejamos salvos? Você sabe algum aí? Tem algum outro caminho, gente? Confia nele. Viva pela fé, irmão, de fé em fé, de glória em glória, todo dia. E o mais, né? E o mais. No mínimo detalhe, em cada detalhe, ele fará que é no sobrenatural. É em lugar que eu e você não vamos conseguir agir nunca. Nem com muito dinheiro no bolso. Talvez muito dinheiro no bolso possa minimizar o impacto, né, Marcelinho? Talvez possa dar uma ajudinha, né? Né, Carla? Ajuda ou não ajuda um dinheirinho no bolso? Ah, tá doido, né? Quando a gente tem a conta na Azul, fica todo mundo feliz, não é, gente? Fala a verdade aí. Tá forgado, tá sossegado, todo mundo paga, não tem dor de cabeça com nada, né, Jorge? Agora, quando o trem zanga, né? É igual a empresa. Comprometeu o resultado, dá um ruído que ninguém aguenta, né? Todo mundo tem que se explicar por que estourou o tal do orçamento. Continuando aqui. Romanos 12, 2. E aí vem um recado para nós, reforçando tudo isso que nós estamos falando sobre renunciar às nossas vontades. Olha lá. E não vos conformeis com esse século. Não podemos ir de acordo com a massa que está aí fora e que não sabe os propósitos de Deus, trocando em miúdos para nós. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Do Paulo? Hã? Da pastora Lília lá, minha mulher abençoada, da minha filha Bianca, linda, maravilhosa, cujo meu genro ganhou acumulado na Mega Sena, ganhou boiada, ganhou tudo junto, né? É em nosso nome? Não. Não sou eu que assino o cheque para salvar a sua vida, meu irmão. Pretensão demais da conta para mim, mas você também não endossa esse cheque. Quem endossa é o nome de Jesus e ponto final. Então cola nele, que é sucesso. Você está enlutado, está triste, cola em Jesus, meu irmão. Está difícil o caminho? Procura um discípulo, procura uma célula, procura a igreja. Ah, mas já estou na igreja. Pois é, mas procure a igreja de fato, que vai te erguer na fé. Porque falhar, tropeçar, dar uma mancadinha, todo dia vai ter um deslizezinho, mas você está firme. Você está ali, né? Não é também, né, banalizar a coisa, desculpe a expressão. Né? Ficar comunzinho demais. Não. Porque senão a gente se acostuma, das duas uma. Ou começa a ficar enjoado, não tem mais nada aqui para mim, vou caçar outra coisa para me fazer. Né? Ou senão você acha que já sabe demais também, né? E todo mundo que está abaixo de você é ralé. Né? Esse povo não sabe nada, eu sei tudo. Eu sei onde é que está isso, eu sei onde está aquilo, porque eu prego, porque eu faço, porque eu aconteço. Ó, irmão, aterriza. Aterriza, põe os dois pés no chão, porque Jesus ama tanto você quanto eu, tá bom? E ama os demais. Não digo débeis na fé, claro, mas às vezes um pouco mais fraco. Né? Amém? Tudo bem por aí, gente? Continuando aqui, olha só. Que legal isso aqui, né? Deus foi me dando alguns entendimentos aqui. Olha, toda escolha que nós fizermos, toda escolha, né?
traz consigo uma renúncia, não é verdade? Todo sim, ele traz o que junto com ele? Não diga, pastor. Todo não traz um sim. O problema é que a gente às vezes tem dificuldade de administrar uma coisa tão simples como essa. Porque a gente abriu mão, aí chega lá na frente, mas peraí, você não renunciou? Por que você está reivindicando agora? Ou é sim ou é não. Passou disso é o quê? Então, meu irmão, nós precisamos ter convicção. Por que eu estou dizendo isso? Porque errar, nós podemos errar, tá? Nós podemos errar sim. Mas voltar é uma grande oportunidade. As pessoas, ou nós mesmos, às vezes não somos tolerantes com as pessoas. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de tolerar pessoas e amar como Jesus nos ama. Nós somos arbitrários, julgadores, detonadores e mandamos a pessoa, perdão da expressão, a expressão forte, você que está em casa, me desculpe, mas a gente manda as pessoas para o inferno, facinho. É só pisar no seu dedinho mindinho ou ressuscitar uma ferida, né? Que a gente já fica indignado. Como é que pode? O que a pessoa pensa que ela é? O reino de Deus, o conceito de ganhar e perder é o oposto ao conceito de ganhar e perder no conceito humano. Nós ganhamos. Você ganhou com a sua renúncia de todas as coisas, o seu pecado. Você ganhou ou não ganhou, meu irmão? Com certeza. Meus parentes, se tiverem me ouvido lá em São Paulo, lá em Santos, não deixo de amar vocês não, tá, gente? Não me entendam mal, tá? Mas eu tenho, às vezes, muito mais intimidade com os meus irmãos do que com os meus parentes. Às vezes, eu comento isso na cela com os meninos, às vezes eu não faço isso na casa de qualquer um, né, irmão? Nem sou atrevido também. Mas que é uma coisa tão chata de que você chegar na casa dos outros e abrir a geladeira. É chato, não é? Pois é, eu tenho irmão, não que eu vou fazer isso na sua, tá, irmão? Eu não sou folgado desse jeito, não. Mas eu me sinto muito mais à vontade, mesmo que o meu irmão me permita, claro, viu, Adriano? De abrir a janela, abrir a geladeira, do que na casa de um parente meu. Engraçado isso, né? Mas é porque nós somos irmãos, gente. Nós não somos parentes. Você é parente? Você não é meu parente, é meu parente? Naturalmente falando, você não é meu parente. Mas você é meu irmão. Queira você ou não. Isso é problema seu. Viu, Eltim? Então, brincadeiras à parte. Mas nós precisamos ter isso muito claro. Eu também, talvez, né, não cause aquela impressão, nossa, irmão, você parece que ama todo mundo, não ama ninguém. Não é assim. Nós precisamos entender que nós somos corpo de Cristo, uma família. Família não dá uns BO também lá, de vez em quando? Dá ou não dá uns BOzinhos lá, de vez em quando? Ou a sua é totalmente normal, diferente da minha? Se a sua for, meu irmão, glória a Deus pela sua vida, porque, né, às vezes alguns BOs eu causo, né? Às vezes outros BOs as outras pessoas causam também, enfim, né? Mas aqui, irmão, é muito melhor de você administrar os BOs, porque você tem apoio, você tem Deus, você tem reconciliação, você tem graça, você tem amor, você tem misericórdia. Você tem uma série de coisas que você pode usar e tem gente que não quer usar. Quer continuar espizinhando, não, porque ele me fez sofrer e tal, porque agora ele vai sofrer também, é olho por olho e tá. Não, sai dessa vida, meu irmão. Vai liberar seu coração, vai pedir perdão. Fala, Deus, me capacita, me ajuda a armar aquele irmão, eu preciso. E quando você faz isso e realmente seu coração de verdade fica em paz, você libera a vida espiritual do seu irmão também. É muito importante isso, muito sério. E aí o primeiro ponto que eu queria caminhar para o final aqui, fala assim, como é que a gente consegue então praticar a renúncia das nossas vontades? Olhando para você mesmo, já falei um monte de coisa aí que se alinha com isso.
E aí tem um versículo, 2 Coríntios 13, 5, diz assim, ó, examine-se o homem, parte do versículo, né? Examine-se o homem a si mesmo e se realmente está na fé. Será que nós estamos na fé mesmo? Será? Se nós tivéssemos um medidor de fé de cada um de nós aqui, fosse algo visível, onde é que será que estaria o nosso nível de fé? Talvez o meu está lá embaixinho assim, ó, precisando de recarga, urgente, porque se perdeu a fé, perdeu tudo. Perdeu a fé, você perdeu o caminho. Você nem sabe quem é Jesus mais, você se esqueceu do que foi feito. Espírito Santo para você, Espírito Santo, como assim? Você congelou. E às vezes, por que eu digo isso? Porque às vezes os nossos sentimentos de falta de renúncia, de vontades, nos congelam na fé. Nos travam na fé, nos paralisam na fé. E a gente está colocando todo o tempo, não estou dizendo que ele não faça isso, porque ele tira proveito da situação. E aí a gente fica todo o tempo insistindo que é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, e a gente nunca age. E onde é que nós ficamos nisso? Pelo caminho? E as coisas muito dinâmicas estão acontecendo, né? Pessoas, infelizmente, morrendo. Nós tivemos aí uma fase terrível de pandemia. Vocês viram o recadinho agora para os idosos, né? Então, não só por enfermidades, mas enfermidades assim, de fígado, coração, etc., coisas da idade, enfim, mas estão pessoas novas, né? Pessoas, às vezes, morrendo por situações mentais, né? Entra numa depressão profunda, e ela não consegue sair daquilo, aquilo acaba afetando o organismo dela, e ela padece de alguma enfermidade ali muito rápido, e infelizmente, às vezes, ela perde a vida, né, pastor Marcelo? Então, amados, muito grave isso, muito sério, nós não entendermos claramente a necessidade de renúncia. Isso é extremamente importante para nós aprendermos a exercer misericórdia com as pessoas, amor de verdade com as pessoas. Próximo slide, meu irmão, próximo ponto que eu coloquei aqui, olha. Nós precisamos parar de terceirizar os nossos fracassos e as nossas culpas. Assuma a responsabilidade. Eu preciso assumir a responsabilidade. É frustrante, é vergonhoso, dói. Mas é a sua realidade. Quem é que vai assumir isso por mim e por você? Jesus já fez isso. Mas agora eu continuo insistindo na situação, e aí, como é que vai ficar? Onde é que nós vamos parar, vamos dizer assim, né? Onde é que nós vamos chegar? Amanhã Jesus se manifesta de uma vez, pá! E aí? Como diz a palavra, nós vamos ver as pessoas loucas correndo na rua, desesperadas, pedindo para morrer, para fugir da ira, ou fugir do julgamento, seja lá do que for. Nós perdemos a nossa consciência na fé, às vezes, e vivemos um evangelho muito direcionado. E, vou falar para vocês, com todo temor no meu coração, tem muita gente falando besteira por aí do evangelho, ensinando errado as pessoas. Você está num lugar abençoado, meu irmão. Agradeça a Deus por isso. Tem pessoas tendo o coração delas aí, abertos, enchido com potoca, trancados. E depois essa pessoa, meu irmão, olha, imagina Deus a dificuldade que é, imagina nós pregarmos para ela que é possível uma reconciliação com Deus. Então, cuidado com o que você ouve também por aí de potoca, gente. Cuidado com você ler culturas que às vezes você acha que é de Deus e não tem Deus coisíssima nenhuma no meio desse trem. Paulo, você é radical. Não é questão de ser radical, é cuidadoso e zeloso. Presta atenção. Cuidado com a sua mente, cuidado com o seu coração, cuidado com o que você está trazendo para a sua alimentação espiritual. Isso é de Deus, não, que bacana, pá. Aí sai uma palavrinha, você assusta e fala, mas peraí, isso aqui não está na Bíblia. Onde é que esse povo arrumou isso aqui? Não, mas é bonito, eu gostei, né? E aí, assim, gente, eu não estou criticando outros profissionais da área que trabalham em áreas, trabalham na emoção, na mente das pessoas. Isso é muito importante, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo mesmo do coisa do nosso meio,
que estão aí em tudo quanto é rede social que você imaginar, né? E que tem de tudo. Então, cuidado. Não deixe o diabo congelar a sua mente ou prender a sua mente com esses conceitos ignorantes e errados ou distorcidos, para depois a gente ficar usando isso como argumento para querer se justificar. Porque o diabo é safado, né? O diabo ele faz assim. Ele fala, olha, vai lá e tal, se der certo bem, se der errado, você usa esse argumento aqui, pronto, acabou. Né? E aí você insiste naquilo. E você sai tão dolorido que ninguém concordou com você, e você acha que está com todo mundo contra você, a igreja contra você, e você fica lá no fundinho do seu coração achando que até o próprio Deus te esqueceu. Mas a verdade é que nós nos alimentamos com conceitos errados, ou quisermos, né, nós mesmos fomos propensos a isso, para se alimentar de forma correta. E aí, olha só um exemplo aí da Bíblia, ó, Gênesis 3, 12, 3. Então disse o homem à mulher, então disse o homem, a mulher que me deste, respondendo, né, para Deus, por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Cara de pau, não é? Vocês acham que foi cara de pau ou não foi cara de pau? Pode falar, a gente está num ambiente seguro aqui, como a gente diz lá na empresa. Nós estamos num ambiente seguro aqui, gente, fica tranquilo. Pode, eu já estou me expondo aqui, ó, se expõe junto comigo. Ó, é ou não é uma cara de pau desse sujeito? Ou, aliás, foi, né? Foi, gente. Aí disse o Senhor Deus à mulher. Aí, agora você, mulher. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Simples assim. Ninguém quer se envolver, né? Né, pastor Zezinho? Ninguém quer se envolver. Não, né, irmão? Eu não. Nunca nós, né? Sempre o diabo, sempre o vizinho, sempre o outro que me causou algum tipo de dano. Eu não assumo nada. Não é verdade? Quando as coisas ficam assim meio aparentes que foi a gente, aí você não tem muita escapatória, você e confessa, né? Mas quando não tem jeito, ninguém viu, não aconteceu nada, está tudo em paz. Não, eu não fui. Eu não fui. Então, queridos, o último ponto aqui, renunciar a si mesmo, é a solução. Em todos os sentidos. É muito melhor para mim e para você. Mateus capítulo 10, versos 37 e 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Não é, a conotação não é para você falar assim, não, mulher, não esquenta comigo mais não, que agora eu sirvo só para Deus. Deus falou assim que eu não preciso mais te amar. E para o filho a mesma coisa. Não é a loucura desse entendimento. Claro, né? Mas acontece que quando duas pessoas se entendem e professam o mesmo sentimento da fé, elas oram. Não é? Elas buscam o mesmo objetivo juntas, em nome de Deus, de Jesus. Agora, quando tem uma distorção de entendimentos, não tem unidade, não tem nada, aí é queda de braço. E aí é perda. Não é renúncia. É uma perda, mas não por renúncia. É perda por consequência. Por erro mesmo. Por não estar em obediência ou obediente ao que Deus propôs para mim e para você. Amém, gente? A renúncia é o caminho cujos resultados nenhuma outra atitude pode nos dar. Não tem outro caminho. É igual quando a gente costuma dizer quando a gente vai para Uberlândia, né? Tem vários caminhos que chegam a Uberlândia. Tem um caminho direto, que a gente já conhece, que é sentido a 0,50, e tem por Indianópolis, tem aqui sentido Tupaciguara, mas só que você tem que depois voltar, mas sai lá. Só que é um caminho mais longo, às vezes mais pesado, mais complicado, mais caro, mais difícil, não é? E o caminho mais fácil é ir para Deus. O caminho mais fácil é obedecer a Deus.
o caminho mais fácil é renunciar. Amém? Então vamos abrir lá em Filipenses, para a gente concluir aqui. Filipenses capítulo 2, quero ler do verso 5 até o verso 11, amém? Deixa eu só voltar aqui e abrir um outro arquivo rapidinho para fazer uns comentários finais com vocês aqui. Glória. Olha lá, Filipenses capítulo 2, verso 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, tão natural quanto eu e você, se manifestou em carne. A si mesmo se humilhou, diz a palavra aqui, olha. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Amém, gente? E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Então, para a gente terminar, ó, se eu, tá, gente, sendo eu mesmo, tá, Paulo aqui, ó, se eu não sou exemplo para você, Jesus é. Tomara que seja, tá, gente? Se o seu marido não é exemplo para você, Jesus é. Se a sua esposa não é exemplo para você, Jesus é. Seus filhos, seus pais, seus irmãos, não importa, Jesus é. E ponto final. O que você está querendo ainda? O que eu e você esperamos, gente? Nós vamos esperar, vamos firmar a nossa fé em comedor de arroz e feijão igual a nós? Vamos estabelecer a nossa fé em Cristo, vamos nos apegar às verdades, vamos nos entregar, confessar, renunciar, passar por cura de novo, se necessário for. Qual o problema? Não é muito melhor agora, já, do que sofrer depois, ou morrer sem o teu passaporte carimbado com a salvação? Eu não sei o que nós estamos esperando às vezes, amados. Eu fico por pensar comigo mesmo, né? Porque às vezes nós estamos querendo demais de Deus. Acho que às vezes a gente pensa que Deus é malabarista, que Deus é impressionista, ilusionista, sei lá. A gente fica querendo umas firulas de Deus, tem hora, que não tem pé nem cabeça. E a gente se frustra, porque nós ficamos como se fosse ali num círculo vicioso, né? A gente fica preso naquilo e não consegue sair. E nós nos colocamos naquela situação. Eu tinha um cachorro, eu não sei nem que doença que ele teve, o Rick, tadinho. Ele uma vez, eu acho que foi um morcego que mordeu nele, ele ficou meio embilolado. E ele dava umas crises convulsivas, que ele não ouvia a gente. Ele saía em linha reta andando assim, batia na parede, gritava, voltava, batia de lá. Eu não sei nem que doença que é essa. Talvez o veterinário que esteja aqui sabe do que eu estou falando, mas na época eu não sabia. E às vezes, querido, nós ficamos assim, como, sabe, conhecendo o caminho, sabendo onde está o caminho, e não quer andar no caminho. Será possível? O que falta para mim e para você, amados? O que exatamente falta? Só renunciar? Então tá fácil. Facinho, né?
renunciar às vontades, às vezes, de jogos, de vícios, de coisas que nós temos aí, escusas. É uma luta, mas é melhor. É mais saudável para a sua vida espiritual. Vai te trazer extremos benefícios. Gente, eu sou um testemunho vivo de que a minha conversão me trouxe conquistas assim, sabe? Eu não sei, às vezes eu paro para pensar, né? E eu falo, Deus, o Senhor foi bom demais para mim. Eu não tenho ainda tudo que eu quero, amados. Então, inclusive, eu estava conversando com a minha esposa ontem, falando assim, olha, se eu tivesse condições, eu ia abençoar fulano, ia abençoar ciclano, ia abençoar beltrano. Deus conhece o meu coração. Não estou falando isso aqui para ficar contando glória, vantagem para ninguém. Deus conhece o meu coração. Mas o que eu tenho foram conquistas, sabe, idôneas, graças a Deus. Graças a Deus. Foi suor, andei de bicicleta, comprei meu primeiro carro, comprei o segundo carro, tirei um carro zero, me formei na Federal lá em Uberlândia, no meio daquela meninada de 17, 18, 19 anos, eu entrei com 40 anos lá no meio deles. E me formei, falei, entrar aqui é fácil, quero ver sair. Saí, glória a Deus. Já estou na segunda pós-graduação. E Deus está me honrando, gente, né? Lá na empresa, Deus tem me honrado. Tem uma equipe maravilhosa, agora me confiaram outro trabalho de uma grande equipe lá, com maiores responsabilidades. E é isso aí, meu irmão. Você quer o melhor de Deus ou você quer esperar para ver o que vai acontecer? Às vezes você precisa, não pastor, eu preciso só de um emprego. Amém, meu irmão, Deus vai abrir as portas, não sei que jeito, mas Ele vai abrir. Se apegue a isso e ore, insista. Eu tinha uma listinha de oração e eu persegui ela de muitos anos, ainda tem ela, um restinho, tem umas coisas lá que eu ainda oro lá, sempre apontando, né? Mas a lista era grande e eu venho ano após ano conseguindo conquistar aos pouquinhos. Só para entrar na faculdade, eu acho que eu já falei isso aqui, foram 5 anos para eu conseguir entrar numa faculdade. E entrei, e já passou 5 anos. Eu não vou contar a idade para vocês, senão vocês vão, né? A gente já passou do meio-dia, tá bom? Não cheguei ainda naquela situação das necessidades que colocaram aqui, tá? Mas vou chegar. Fazer o quê, né? Mas acontece que, graças a Deus, eu estou muito bem na fé, né? Estou bem de saúde. Tem as minhas mazelinhas emocionais, tá? Mas Deus tem sustentado a mim, a minha casa, a minha família e a nós todos aqui. Amém? Então vamos ficar de pé para nós concluirmos a palavra com uma oração. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Me desculpe por alguma coisa, mas às vezes eu gosto de ser bem incisivo em algumas, aliás, com convicção, melhor dizendo, né? Em algumas coisas que Deus fala comigo, mas é para abençoar a igreja, para nos abençoar, para abençoar a mim e a você, é para abrir os nossos olhos, para nos acalentar gostosamente na fé, amém? Então feche os olhos, vamos orar. Glória a Deus. Ô Senhor, nós aquietamos o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Coloca a sua mão direita no seu coração, querido, e acompanha comigo essa oração. Senhor, nós não temos para onde ir, Senhor, porque assim como foi dito, está escrito na sua palavra, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nessa noite, Senhor, nós queremos começar a praticar o exercício da renúncia. E claro, o mais importante, como nós colocamos no começo da palavra, é a renúncia dos nossos pecados. Nós confessarmos, para que nós possamos experimentar a cura, sermos libertos e não termos nenhum tipo de pendência espiritual que possa nos prender. Mas nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, renunciar às nossas vontades, Deus. Talvez a maioria das pessoas aqui, se não todas, já confessaram os seus pecados, estão libertas, estão curadas, estão batizadas, enfim. Mas ainda, talvez haja uns resquícios na mente, resquícios nas emoções, nos sentimentos, que tem provocado tristeza, apatia,
que tem provocado bloqueios. Por isso, Deus, em nome de Jesus eu oro, Deus, quebra agora, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Deus, que possa ainda ser um empecilho emocional, Deus, no coração e na mente, sobre cada uma dessas pessoas, Pai, para que elas sejam curadas, libertas e saradas, Pai, para que elas experimentem, Deus, do amor, da misericórdia, que elas se sintam amadas, que esse amor não esteja distante para elas, Senhor, mas que esteja aquecendo o coração, aquecendo a vida de cada uma delas, Pai. Senhor, visita as mulheres, visita, Senhor, os homens, visita, Senhor, os idosos, visita as crianças, visita a tua igreja, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Senhor, eu quero te pedir também nessa noite que haja um milagre no nosso meio, que a igreja possa experimentar do amor uns dos outros, que haja proximidade, que haja conserto, que haja perdão, que as pessoas possam se entender, meu Pai, e possam abrir mão das suas cobranças para poder, Senhor, experimentar da graça do Senhor. Essa graça que está à nossa disposição, essa graça que nos faz felizes, alegres, motivados na fé, Senhor. Tira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda obsessão pelas coisas materiais, toda prisão emocional, para que os corações estejam livres, para que as mentes estejam livres em nome de Jesus. Aleluia. Ainda de olhos fechados, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu estou convicto de que eu preciso renunciar às minhas vontades. Por isso, Deus, em nome de Jesus, me fortalece, me capacita, me revela aquilo que precisa mudar, aquilo que eu preciso renunciar, que haja cura, que haja libertação na minha vida por completo, Deus. Por isso eu te peço, tem misericórdia de mim. Mas em um ato de fé, Senhor, eu quero nessa noite te confessar como meu único e suficiente Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Você que crê, aplauda o Senhor. Você que recebeu essa palavra, esse toque de Deus, aleluia, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, amém, querido. Deus te abençoe, vão em paz, você tem uma semana maravilhosa, né? Não vou dizer para você dar um abraço ao seu irmão, mas se você estiver tranquilo quanto a isso, fica à vontade e declara uma palavra de bênção sobre a vida dele, né? Que você possa ter muitas